Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem me assiste. Meu nome é Patrícia Oliveira, sou defensora pública no estado de São Paulo, ex-defensora pública no estado da Bahia e professora do curso médio. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reta final para a prova objetiva, a Defensoria Pública da Bahia. Hoje vamos abordar o tema de História da Bahia, trabalhando aqui alguns pontos que podem ser cobrados na prova de vocês, prova que se aproxima. Então, acredito que sejam todos muito ansiosos e preocupados, porque essa é uma matéria que não está ali no dia a dia, no cronograma de estudos regular de vocês. Mas, apesar de não estar, é uma matéria extremamente importante e que ocupa ali no edital 8 questões. Essas 8 questões podem ser decisivas e pensando nisso e tentando sistematizar esse conteúdo para vocês, nós disponibilizamos na área do aluno um resumo de todos os tópicos do edital de História da Bahia, também algumas questões e, ao final, um material contendo 100 frases de revisão de véspera. Quem puder revisar todo o material, assistir às aulas, vai ser ótimo, porque vai ter um estudo bem completo. Quem não puder, leia pelo menos as frases. Elas vão trazer um panorama geral da matéria e podem contribuir, sim, para que vocês acertem algumas questões e garantam esses 8 pontos que podem ser decisivos na aprovação de vocês. Combinado? Além dessa aula, há também na nossa revisão de reta final uma outra aula de História da Bahia, dada pelo professor Ricardo, que vai aprofundar um pouco mais o conteúdo. E a nossa aula de hoje, ela vai trazer alguns pontos, algumas apostas para a prova. Então, nós não vamos aqui trabalhar todo o conteúdo, do início ao fim, tá bom? Pensando nisso, nós vamos começar abordando o tópico Mulheres e as Casas de Candomblé, destacando ali algumas figuras femininas extremamente importantes, na história da Bahia e também com as lutas pela independência do Brasil, pela independência política da Bahia. Vamos falar do 2 de julho, da Revolta dos Periquitos, que são temas que podem ser cobrados, tá bom? Bom, pessoal, em 7 de setembro de 1822, lá às margens do rio Ipiranga, o então príncipe regente proclamou a independência do Brasil. A independência representaria ali o fim da exploração colonial e a autonomia política dos brasileiros. Apesar da independência ser caracterizada por uma ruptura pacífica entre Portugal e Brasil, na Bahia esse processo ele foi caracterizado por lutas intensas, por muita resistência, tá? O recôncavo baiano era o centro da produção açucareira e o centro de Salvador. Então, os portugueses ocupavam ali ainda fortes praças, o comércio, exploravam aquela região de forma bastante ativa. Então, mesmo com esse rompimento entre Brasil e Portugal, a permanência desses portugueses na Bahia causou diversos conflitos, até porque a Bahia era central, era uma região estratégica, A Baía de Todos os Santos recebia ali aqueles portugueses, era um polo comercial extremamente importante e os portugueses, de fato, tinham a expectativa de que, se dominassem a Bahia, conseguiriam resistir e, posteriormente, expandir novamente esse domínio português sobre o Brasil. Então, apesar de parecer pacífico, o que nós vamos ver aqui é que a Bahia foi intensamente marcada por essas lutas que mobilizaram, diversas questões, mais profundas do que simplesmente a independência do Brasil e que nós vamos falar um pouquinho sobre ela, tá bom? Bom, gente, com essa intensificação desse processo de independência, a Bahia entra em guerra. E ela só saiu vitoriosa disso em 2 de julho de 1823, quando ela expulsa definitivamente os portugueses que ainda resistiam ao reconhecimento da autoridade de Dom Pedro I.
Só que aqui nós vamos falar sobre um outro ponto de vista. Nós vamos falar sobre o envolvimento das mulheres na luta pela independência do Brasil, tá? E o que isso evidencia? Evidencia que a participação feminina na vida cotidiana do Brasil dessa época foi muito mais ativa do que a gente imagina, né? Então nós aprendemos na nossa cultura, muitas vezes, que as mulheres nessa época viviam reclusas no período colonial, que elas participavam muito pouco da vida pública, até lá, meados do século XIX. Porém, quando a gente aprofunda na história da Bahia, a gente percebe que essas mulheres tiveram um papel muito mais importante, muito mais relevante do que de fato é divulgado, de fato é apresentado para a gente, até mesmo quando a gente fala dessas guerras, dessas revoluções. Então, pensando nisso e já fazendo um paralelo com a desproporção entre os papéis de liderança, os cargos de chefia que as mulheres ainda hoje, né, sofrem com a resistência em ocupar. Exatamente pensando nisso, a própria Defensoria Pública da Bahia, recentemente, né, ela publicou a portaria 458 de 2021, que é de 12 de maio de 2021, instituindo na instituição a política de promoção da equidade racial e enfrentamento ao racismo, tá, na Defensoria Pública da Bahia. Pensando exatamente numa representatividade, em garantir dentro da própria instituição que as mulheres que formam, né, nas defensorias, em boa parte das defensorias, a maioria, né, dos seus membros, para garantir que as mulheres tenham um papel de destaque, que elas contem, né, com o preenchimento desses cargos de chefia, das funções de confiança. O artigo 18 da Política de Promoção de Equidade Racial e Enfrentamento ao Racismo, ele prevê, né, a obrigatoriedade do destaque de pelo menos 50% de mulheres e 30% de pessoas negras para o preenchimento e exercício efetivo dos cargos ou funções de confiança na instituição. E por que eu estou falando isso em meio ao estudo de história da Bahia? Porque, como eu disse, algumas mulheres que foram fundamentais no processo de independência do Brasil, nas lutas políticas de independência da Bahia, foram invisibilizadas. A participação delas foi apagada. Então, sem essas mulheres, o resultado poderia ser diferente. E a ideia de que as mulheres não ocuparam esses espaços ainda permeia, né, na mente de muitas pessoas. Então, nós vamos falar aqui de 3 mulheres ligadas, né, à questão dessas guerras, dessas lutas políticas na Bahia, que foram importantes e que as questões podem trazer tanto a menção à história delas, qual foi a participação que elas trouxeram para esse processo, como podem fazer ali um link também com as lutas que elas travaram e como isso impacta hoje ainda, como isso reflete hoje na história da Bahia, tá bom? Então, a primeira delas que nós vamos falar e dar destaque é a abadesa Joana Angélica. Ela é nascida em 12 de dezembro de 1761, Joana Angélica de Jesus, e ela tornou-se uma heroína, um mártir da independência do Brasil. Por quê? Porque lá em 20 de fevereiro de 1822, ela, que era uma representante da Igreja Católica, ela assumia, né, a direção de um convento e ela enfrentou soldados portugueses ali, liderados por Bandeira de Melo, que acreditando que dentro desse convento havia revoltosos, alegaram que a partir dessa intervenção saíram alguns disparos em direção aos portugueses. Eles acabaram tentando ingressar no convento e ela se colocou à frente da porta para que eles não violassem, né? E a coragem da Joana Angélica
né, impediu inicialmente que esses soldados portugueses ingressassem dentro do convento. Esses soldados, eles já haviam ali, sob a liderança de Luís Madeira de Melo, né, estado em conflito com outros fortes, eles atacaram o Forte de São Pedro e alguns quartéis, como o de Palma e da Moraria. Então, eles acreditavam, de acordo com a história, que os demais soldados que fugiam dessa luta inicial teriam se escondido dentro do convento. Mas a abadesa Joana impediu que eles ingressassem e, ao impedir e colocar ali de peito aberto frente, né, aqueles soldados portugueses, ela acabou sendo atingida e logo depois ela faleceu. Por isso ela foi identificada como uma Marte e isso impactou fortemente nas lutas, porque os soldados portugueses não respeitaram sequer, né, o convento e aquelas freiras que estavam ali. A partir disso, a gente pode tirar algumas conclusões. Primeiro, foi uma mulher que resistiu, sim, à frente de um exército português. Por outro lado, ela ganhou esse destaque, tornou-se Marte, mas ela também era uma mulher branca, uma mulher de classe média alta, e assim como os demais da época, ela também tinha escravos, ok? Para além de Joana Angélica, nós podemos falar aqui também de Maria Filipa. Maria Filipa nasceu escrava, mas depois de liberta, ela colocou a liberdade como o maior tesouro da sua vida, tá? Ela era moradora da ilha de Itaparica, ela era negra, ela era de classe baixa, tá? E ela trabalhava como marisqueira, pescadora, trabalhadora braçal mesmo. Ela aprendeu a lutar capoeira para se defender, para brincar, para se defender, e a ação dela consistiu na liderança de um grupo de mais de 40 mulheres e homens de classes e etnias diferentes. Ela vigiava a praia de dia e de noite, os fortes participavam de trincheiras para prevenir que o exército inimigo, que o exército português tivesse ali acesso à cidade de Salvador. A ilha de Taparica era, né, como se fosse um ponto em que eles teriam que transpor para, de fato, conquistar Salvador. Então, mostrava-se essa resistência. E mais do que isso, né? Ela também organizava o envio de alimentos para o interior da Bahia, no Recôncavo. Ela atuava na luta pela libertação e dominação portuguesa, lutando ao lado de mulheres, né? Aí aqui a gente pode citar como exemplo Joana Soaleira, Brígida do Vale e Marcolina, que também, né, ficaram anônimas nesse processo, mas que fizeram parte dessa luta histórica e luta de resistência, né, contra os portugueses. E aí a gente pensa, né, que Maria Filipa ela acabou caindo no esquecimento pela historiografia tradicional, exatamente pelo fato dela ser uma mulher pobre e negra, né? Mas a resistência dela, em parte, né, se deu e ela foi uma heroína de guerra em uma época em que somente homens eram convocados, em que somente homens tinham esse papel de liderança. E ela não, ela conseguiu organizar esses grupos e conseguiu, acabou, né, colocando fogo em inúmeras embarcações portuguesas e surpreendendo esses portugueses para que eles, de fato, não chegassem a Salvador e conseguissem ali retomar um ponto estratégico para as forças portuguesas, tá bom? Falando de mais uma mulher importante, temos aí Maria Quitéria de Jesus, que foi a primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro, né? Maria Quitéria, ela tentou convencer seu pai em que ela poderia se alistar, que ela poderia de fato contribuir pela luta de independência do Brasil, mas ela teve seu pedido negado pelo pai. E mesmo assim, ela insistiu, acabou fugindo, cortou os cabelos, pegou o nome de um homem, né, soldado Medeiros, e se alistou, compondo aí o famoso exército, né, o batalhão dos Periquitos, que recebeu esse nome por conta do uniforme verde que eles utilizavam.
Então, ela se alistou como homem, participou de batalhas importantes, como a defesa da Ilha da Maré, da Barra do Paraguaçu, de Itapuã e da Pituba. Ela foi posteriormente delatada por seu próprio pai e, mesmo assim, apesar de não poder, da proibição de que mulheres se alistassem no exército, por conta dos serviços prestados, da importância que ela tinha para o batalhão, Labatut permitiu que ela continuasse, como mulher na liderança de várias revoltas, de vários movimentos, e ela contribuiu de forma fundamental para que o Brasil, de fato, vencesse as lutas pela independência contra os portugueses. Depois, que ela participou de todas essas batalhas, ela recebeu de Dom Pedro uma carta, agradecendo os serviços prestados e pedindo que seu pai a perdoasse por ter fugido de casa, por ter se alistado e desobedecido, portanto, uma ordem, de seu pai. E aí ela retorna, encerra sua carreira militar, retorna, se casa e volta, para sua casa. Maria Quitéria era natural da região que hoje é formada por Feira de Santana e também, mostra que as mulheres tiveram esse papel de liderança, não só nas lutas contra os portugueses, mas rompendo barreiras realmente. Porque se havia uma proibição de que mulheres se alistassem, mesmo assim ela o fez, e contribuiu de forma muito ativa para isso, participou de todas essas batalhas, ok? Então, esse papel das mulheres de resistência na Bahia, ele é muito marcante. E nós temos aqui, então, essas três figuras que, apesar de origens distintas, em diversos aspectos, inclusive étnicos, que as distanciavam em certos pontos, mas considerando a importância que elas tiveram para esse movimento, um movimento de independência do Brasil, independência política na Bahia, apesar da diferença, a gente consegue perceber a ligação entre elas, e os reflexos disso tudo ainda hoje. Então, nós, apesar da oportunidade que elas tiveram, do papel de destaque que elas tiveram lá, elas foram, na história, de certa forma, invisibilizadas. E as mulheres, hoje em dia, inclusive as defensoras públicas ainda, não têm possibilitado a sua participação de forma equânime em cargos de chefia, em cargos de liderança. Então, pensando nesse combate, ao racismo de forma institucional, pensando em mudar a estrutura da instituição, a Defensoria Pública da Bahia já trouxe essa previsão, nessa portaria que eu mencionei para vocês, lá no artigo 18, e isso mostra uma preocupação da instituição em romper com esse estigma, em romper com essas barreiras que se alongam, que ao longo do tempo, porque se desde a luta de independência da Bahia nós já tínhamos essa resistência, ainda hoje nós temos esses obstáculos e a necessidade de ter uma previsão normativa, positivada, para fazer valer de fato os direitos das mulheres e a importância que elas têm para diversas batalhas, diversas brigas e lutas de gênero, de raça, entre outros aspectos. Então, saibam a história dessas três mulheres extremamente importantes e como esse conteúdo pode ser cobrado na prova de vocês. Fica aqui, pessoal, uma reflexão, sobre o papel das mulheres, e a percepção de que esse papel não se restringe à liderança, mas como elas atuaram como agentes de resistência, de desconstrução de uma ordem machista, calcada ali em valores militares, calcada em uma discriminação de gênero, racial, cultural, entre outras violações de direitos ao longo da história, E aqui a gente pode falar também, fazer uma ponte com a importância e a força das mulheres do candomblé, e que isso se dá em um contexto de adversidade, de subjugação, marcado ali por uma criminalização das práticas culturais da população negra,
como a capoeira, como o candomblé, como o acarajé, ou outras produções vindas e elaboradas da matriz africana, ou mesmo a participação de indivíduos negros em diversos aspectos, em diversas áreas, né? E de como a nossa sociedade ainda é extremamente marcada por esse racismo institucional, tá? Então, quando a gente pensa no papel feminino e que isso ultrapassa ali uma relação biológica de criação e vai mais para o protagonismo que essas mulheres elas possuem, né, na liderança, na chefia dos terreiros, né? Então, como as mães de santo contribuíram para a transmissão da cultura afro para as gerações futuras, né? Como esses terreiros foram locais que possibilitaram que aquelas pessoas tivessem ali, né, o respeito às suas tradições, o respeito à sua origem e lutassem, né, contra essa marginalização. Então, esses terreiros, inclusive, no início, eles eram escondidos. Por quê? Porque se criminalizava, inclusive, né, a prática da religião. E quando a gente fala aqui num outro ponto que pode ser cobrado na prova, que é o sincretismo na associação do candomblé, né, com algumas figuras a santos católicos, a gente tem exatamente, né, essa ideia de que para possibilitar o exercício daquela religião, para que eles não fossem perseguidos, acabou se associando os orixás a santos católicos, e isso acabou gerando esse sincretismo que é tão marcado na Bahia como um todo. A princípio, né, a gente tem aquela ideia de que isso é extremamente positivo e que exatamente essa mistura, né, é uma característica da Bahia. Mas, né, é preciso que a gente tem que fazer uma crítica também, e isso existe dentro do próprio, né, movimento negro, de que para alguns, hoje, não mais é necessário que se esconda as raízes, que se esconda a religião e as práticas, né, da população afro. Pelo contrário, né, não há essa necessidade mais e que deve se buscar um retorno, né, às práticas do candomblé de forma pura. Então, assim, nós temos a importância do sincretismo e que isso é marcado na Bahia. Por outro lado, há essa crítica de que a imposição da religião católica, como de fato a gente percebe, né, na questão da exploração portuguesa e da imposição da religião católica, não só aos negros, aos escravos, mas também aos índios, mas como isso refletiu na possibilidade das pessoas manifestarem a sua fé, né? Então, essa associação aos santos católicos foi a forma que essas pessoas tiveram de poder exercer a sua fé sem que isso, né, gerasse ali uma perseguição maior, uma criminalização, de que um desrespeito, uma discriminação à cultura, né? E a gente parece uma coisa distante, mas a intolerância religiosa e a violação a profissão da fé dessas pessoas ainda hoje é marcada, né? A gente pode citar aqui, inclusive, um caso recente aqui de São Paulo, que uma mãe foi denunciada pelo Ministério Público por iniciar a filha menor de idade no candomblé. Essa mãe perdeu a guarda da filha, foi indiciada, né, e denunciada por lesões corporais, porque ela teria, né, na iniciação, essa filha teria tido algumas marcas em seu corpo que não geraram de fato uma lesão. Mas essa denúncia marca muito mais uma intolerância religiosa, né, uma discriminação, uma falta de conhecimento com relação à cultura, ao candomblé. E claro,
né, o juiz absolveu essa mãe e marcou ali, destacou a questão da intolerância religiosa, mas essa mãe ainda, pelo menos nas notícias que foram divulgadas, ela ainda não teve, né, restabelecida a guarda de sua filha. Então, como a religião, né, ainda sofre a discriminação e como o papel das mães de santo é importante. E aqui a gente cita, inclusive, Mãe Menininha, que ficou extremamente famosa na Bahia, né, por dirigir um dos maiores terreiros do estado, mas não só ela, temos Mãe Estela também e outras inúmeras mães de santo, e a gente fala dessas que são mais conhecidas, mas ainda há uma invisibilidade dessas mulheres, né, com relação aos terreiros. A liderança desses terreiros, ela pode ser masculina ou feminina, né, de linha matriarcal ou não, mas, né, é no candomblé que essas mulheres têm um papel de destaque, né? Muitas vezes outras religiões não têm essa possibilidade de que as mulheres exerçam esses cargos de chefia. E essa chefia, ela lidera, ela gera laços familiares, ela proporciona que essas pessoas, né, juntas enfrentem, né, diversas discriminações. Então, essa luta e resistência feminina e a luta também constante da instituição Defensoria Pública para que o direito a expressar a sua fé, expressar a sua religião não seja violado, ele é constante. Então, esse é um tema que tem grandes chances de ser cobrado na prova de vocês. Revisem o material se puderem e prestem atenção na importância que as mulheres tiveram nas lutas de resistência, né, e como elas são fundamentais para, né, o combate à discriminação racial, não só na Bahia, mas como no Brasil como um todo. Bom, pessoal, vamos encerrar esse bloco e a gente volta no próximo bloco com mais dicas de história da Bahia. Um grande abraço!